Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje trabalhar um pouquinho com convergências de séries. Vamos falar um pouco sobre quando é que uma série é convergente, mas inicialmente vamos relembrar a definição de série e vamos fazer alguns exemplos de algumas séries importantes, como a geométrica e a harmônica. Num outro momento vamos trabalhar com testes de convergência numa aula seguinte a esta, ok? Então, por questão de tempo e economia de espaço, eu já escrevi um pouco aqui no quadro para adiantarmos a nossa explicação, tá? Então, primeiramente, vamos considerar uma sequência infinita, um somatório, né? Uma sequência n, que vai de 1 a infinito, e a partir dessa sequência infinita, nós sabemos que a série é uma sequência de somas parciais feitas a partir de termos dessa nossa sequência. Então, a série que a gente representa como esse somatório aqui, né? Somatório quando n vai de 1 a infinito de an, ou simplesmente somatório de an, né? É uma sequência formada por somas parciais. Como é que essas somas são constituídas, né? A soma 1 representa o primeiro termo dessa minha sequência original aqui. A soma 2 é a soma entre o primeiro e o segundo. S3 é o primeiro, mas o segundo, mas o terceiro. E assim por diante. Então, o termo geral, Sn, ele é dado pela soma dos n primeiros termos dessa sequência infinita. Então, desse modo, nós conseguimos constituir uma sequência S1, S2, S3, etc., Sn, que é uma sequência de somas parciais. Podemos escrever o termo Sn aqui, ó, como essa soma finita que vai de I até N dos termos AI que são provenientes da sequência infinita. Então, basicamente, uma série, que a gente vai chamar sempre de série, para não estar falando série infinita, é constituída por somas parciais de quantos termos a gente queira a partir da minha sequência dada. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a convergência de uma série, né? Então, dizer que uma série é convergente é dizer que nós conseguimos pegar o termo geral dessa série, o Sn, né? Que representa a soma de n termos, e é uma soma de n termos, e se a gente conseguir fazer o limite quando n tende para infinito, ou seja, calcular a soma de infinitos termos, se nós conseguirmos encontrar esse limite vai ser chamado de S, que é o número real, que é uma soma, a gente vai chamar de soma, e aí quando nós conseguimos determinar esse valor, podemos dizer então que a nossa série é convergente. Então, uma série é convergente quando a gente tem uma soma, ou seja, quando nós conseguimos somar infinitos termos. Somar infinitos termos aqui tem sentido, porque a soma representa para a gente um limite, né? Então, é um limite quando eu tenho infinitas parcelas, infinitos termos. Então, dizer que quando a gente diz que essa série, que essa é a soma de uma série, obviamente estamos dizendo então que essa série é uma série convergente. Então aqui tem uma primeira definição, uma definição que eu achei importante colocar sobre convergência. Então, quando é que a gente diz que uma série é convergente? Lembre que a série é uma sequência, e eu vou pegar o enésimo termo dessa sequência, que também é uma sequência. Então eu vou pegar o meu termo Sn, né, e vou calcular o limite desse Sn. Ora, se o limite de Sn existir, então a sequência Sn é convergente e consequentemente, a nossa série também será convergente. Então, ó, se a sequência Sn for convergente, ou seja, né, se ela tiver um limite, né, se o limite de Sn, quando n tem infinito, for S, se nós obtivermos esse limite, então a série somatório de AN é convergente, né? Ou, caso contrário, ou seja, se não conseguirmos calcular esse limite, obviamente, essa minha série, a minha sequência Sn será divergente e, consequentemente, a série que a compõe, né, a série somatório de AN, será divergente. Então, o modo, digamos assim, padrão para nós determinarmos
a convergência ou a divergência de uma série é calcular o limite do seu termo SN, né? Isso é um problema porque nem sempre é simples encontrar uma fórmula, ou seja, uma expressão que determina o SN. Então, essa é a parte mais difícil de você falar de convergência, porque nem sempre você tem uma fórmula. E aí, por conta disso, nós temos alguns testes para determinarmos a convergência de uma série sem precisarmos encontrar uma fórmula, né, uma expressão para o termo SN. Aqui eu coloquei um exemplo em que nós já conhecemos a fórmula, nós já conhecemos a expressão do SN. Então, vamos observar aqui. Fazendo esse lado aqui por causa do espaço, sejam com os n primeiros termos da série somatória de AN dados pela seguinte expressão, ó. SN é igual a 1 mais A2, etc., mais AN, né? Claro, é assim que se constitui o SN. E digamos que a fórmula, ou seja, a expressão do SN, seja essa aqui, ó, 2n sobre 3n mais 5. Então, nós estamos aqui trabalhando uma técnica para determinar a fórmula do SN. Ela já foi dada nesse exemplo. E aí eu pergunto o seguinte, ó, essa série somatória de AN, em que o SN é dado por essa expressão, é uma série convergente ou é uma série divergente? Então, o que a gente precisa fazer, de acordo com essa definição, é calcular o limite do SN. Se esse limite existir, então ele representa a soma da série, ou seja, é a soma dos infinitos termos da série, é aquele valor que é o limite do SN, tá bom? Então vamos fazer esse cálculo, né? Limite, quando n tende a infinito, de SN, é o limite, quando n tende a infinito, de quem? De 2n sobre 3n mais 5. Claro que há uma indeterminação, né? Tem que melhorar essa expressão, porque eu tenho infinito sobre infinito. Então a gente divide tudo pelo maior expoente do denominador. Então eu vou ter aqui limite, quando n tende a infinito, de 2n sobre n sobre 3n sobre n mais 5 sobre n. Então isso aqui vai me dar o limite, quando n tende a infinito, de quem? No numerador eu vou ficar somente com 2. No denominador eu vou ficar com 3 mais 5n. Agora já é possível calcular o limite, né? Porque quando a gente calcula o limite, quando n tende a infinito dessa expressão, esse aqui, ó, vai tender para zero, né? Porque n cresce. 5 dividido por um número, uma constante dividido por um número muito grande, tende a zero. Então, esse limite aqui é igual a 2/3. Ou seja, esse 2/3, que é o limite desse n, é a nossa soma, né? Tá aqui, ó. O limite desse n, quando n tende a infinito, é igual a s. Então, se a gente consegue determinar, ou seja, se esse limite existe, então podemos concluir que a série é convergente. Então, posso dizer aqui, ó, conclusão, a série é convergente. Ok? Ela converge para a sua soma. Então, nós temos aí um exemplo em que não foi necessário descobrir essa expressão para o SN. Nós podemos ver aí na literatura, nos livros de cálculo, alguns exemplos de expressões que você consegue determinar rapidamente para ele, né? Mas isso não é fácil de fazer, porque cada série, né, tem uma forma diferente de você determinar isso. E muitas vezes é impossível você determinar uma expressão para o SN. Então, o que nós vamos fazer é estudar algumas séries que são conhecidas, que são bastante importantes. A gente vai ver aqui hoje a série harmônica e a série geométrica. Essas duas séries aí têm características bem peculiares, né, bem próprias, e que por conta dessas séries
a gente vai poder executar alguns testes mais à frente para a convergência, ok? Para verificar a convergência. Então, vamos fazer essa segunda parte, que é estudar um pouquinho o que é uma série geométrica e o que é uma série harmônica. Então, continuando, vamos falar sobre duas séries importantes, como eu disse, né? Uma é a série geométrica, a outra é a série harmônica. Então, vamos começar pela geométrica. Vamos falar um pouco sobre como é que se apresenta essa série geométrica e como é a sua convergência ou a divergência. Então, a série geométrica é a série que se apresenta desse tipo aqui, ó, desse jeito. Ela tem uma constante, né? Ela tem um valor, um A, um número real, e multiplica-se por uma razão, né? Que é R elevado a n menos 1. Então, a história do n menos 1 é porque eu vou ter aqui uma variação de n termos, mas o meu primeiro termo começa somente com o A, ele não tem o R elevado a 1, então o R aqui começa elevado a 0. Então, meus n termos, quando a gente olha o expoente do R, ele termina com n menos 1, certo? Então, a quantidade de parcelas que eu tenho aqui, que é n parcelas, não coincide com o expoente do meu R, né? Porque o R começa com R elevado a 0, ok? Então, eu tenho aqui uma série geométrica. Claro, essa série aqui existe quando A é diferente de 0. Se eu tiver A igual a 0, não dá para fazer esse produto aí, né? De A vezes R. Quer dizer, dá para fazer, mas vai dar sempre 0, eu não vou ter essa quantidade de parcelas. Então, nós podemos analisar isso aqui de duas formas. Primeiro, observando quando R é igual a 1. Se R for igual a 1, o que acontece aqui? Ó? Eu vou reduzir toda essa minha expressão para uma série em que todos os termos aqui valem A. Então, se R é 1 aqui, ó, que eu vou ter A vezes 1 vai dar A vezes 1 ao quadrado continua sendo A, e assim por diante. Então, essa minha série vai ser A mais A mais A mais A mais A mais A mais A, ok? Ora, então, quanto mais termos, se eu tiver N termos aqui, então a quantidade de parcelas da minha soma vai ser, eu tenho N parcelas da minha soma, e aí quando eu calculo o Sn, a fórmula para o meu Sn vai ser N vezes A, né? Eu vou ter N vezes o número A. Então tá aqui, ó. Ora, calcular o limite de n vezes A quando n tende para infinito, se esse n tende para infinito, n vezes A também vai ser infinito. Então, claro que, de acordo com o valor de A, se for positivo ou negativo, eu vou ter mais ou menos infinito. Logo, se o limite de Sn não existe, né, eu não consigo determinar um número real que seja o limite de Sn, então eu posso dizer que a sequência Sn é divergente e logo a série, né, geométrica, quando R é igual a 1, também vai ser divergente. A gente não conseguiu determinar o valor de S como um número real para a soma. Ok? Então, nesse caso aqui, quando R é igual a 1, podemos dizer que a série geométrica é uma série divergente. Ok? Agora vamos ver quando é que, quando R é diferente de 1, o que acontece? Que é outro caso. Bom, quando R é diferente de 1, a gente faz o seguinte, a gente tem aqui Sn na sua forma normal, né? Todo bonito, direitinho aí, na sua forma em que ela está definida. Ora, se a gente pegar ambos os lados dessa igualdade e multiplicar por R, vamos ter aqui, ó, R Sn, aí aqui A vezes R vai dar AR, AR vezes R vai dar R ao quadrado e assim por diante. AR elevado a N menos 1 vai ser, vezes R vai dar AR, né? Porque a gente repete a base, soma os expoentes, né? Então, vamos fazer o seguinte, subtrair Sn menos RSN. Então, vamos subtrair a segunda da primeira. Então, fazendo essa subtração aqui, o que acontece? A gente vai cancelar, vai ficar AR menos AR dá 0, AR ao quadrado menos AR ao quadrado dá 0, e assim por diante. A gente vai cancelando, até que sobram o A e sobram menos AR, N, né, elevado a N, né? Então, nós temos isso aqui.
Ó, temos essa igualdade, então, Sn menos RSN igual a menos A elevado, R multiplicado por R elevado a N. Então, colocando o Sn em evidência desse lado e a N em evidência do outro, nós temos essa expressão aqui e, consequentemente, eu posso encontrar o Sn fazendo a divisão entre A1 menos R elevado a N sobre 1 menos R, ok? E daí a gente tem que analisar essa expressão, porque eu consegui encontrar uma fórmula para o Sn e eu preciso calcular o limite agora, né? Então, se nós conseguimos calcular o limite quando n tende para infinito né, determinarmos uma soma, então, para R diferente de 1, a sequência geométrica será convergente. Porém, tem dois casos aqui que a gente precisa ver também. Então, olha só, quando nós estudamos sequências, vimos que essa sequência aqui, R elevado a N, tem duas condições. A primeira é a seguinte, ó, se R for um número que está entre menos 1 e 1, ou seja, o módulo de R for menor que 1, estou dizendo que R está entre menos 1 e 1, né? Se isso aqui acontecer, a gente viu que lá no estudo de sequências, essa sequência R elevado a N aqui, ó, o limite dela é igual a zero. E aí a sequência R elevado a N é convergente. Tem um limite e o limite é zero, né? A gente viu também o caso contrário a isso, que é ser o meu R ser um número maior do que 1 ou menor que menos 1, né? Eu posso representar até isso dizendo que o módulo de R é maior ou igual. Eu não posso dizer maior ou igual porque eu vou ter igual aqui, né? Então, R menor ou igual que 1 ou R maior que 1. Que o caso R igual a 1 a gente fez aqui, ó, né? Foi o primeiro caso. Então, nesse caso aqui, de novo, olhando lá no estudo das sequências, a gente viu que a sequência R elevado a N é uma sequência divergente. Então, o que nós podemos concluir no caso de uma série geométrica? Nós temos uma fórmula, temos uma expressão para determinar o Sn. Então, calcular o limite desse Sn passa por esses dois limites. Então, ó, se o R for um número que está entre menos 1 e 1, então o limite de Rn é zero. Então, nessa expressão aqui, ó, esse cara aqui vai para zero, o que vai sobrar? Vai sobrar A sobre 1 menos R. Então, tá aqui a conclusão. Essa minha sequência geométrica vai ser convergente para o primeiro caso, ou seja, quando R é um número compreendido entre menos 1 e 1. Ok? E aí, essa minha soma Sn, ó, o limite dela, eu tenho o limite, claro, e a expressão para Sn, para esse limite, vai ser A sobre 1 menos R. Tá bom? Caso contrário, para o caso 2, em que eu tenho R menor ou igual que 1. Eu poderia até dizer menor que 1, né? Vou até chamar assim, que foi melhor. Então, nesse caso aqui, a minha sequência R elevado a N é divergente e, consequentemente, eu não consigo calcular o limite dela. Então, na hora de calcular o limite de Sn, que eu preciso calcular o limite de A sobre 1 menos R e de AR elevado a N sobre 1 menos R, eu não consigo calcular a segunda parte, porque o segundo limite não existe. Consequentemente, a minha série geométrica é uma série divergente. Então, resumindo, quando é que a minha série geométrica é uma série convergente? Ela é convergente quando a razão R é um número compreendido entre menos 1 e mais 1, ok? Então, esta é a nossa série geométrica. Vamos fazer alguns exemplos ainda sobre convergência né, de séries geométricas, ou verificar como é que eu posso escrever uma série que é geométrica e está com uma outra forma, como é que eu posso transformar essa série, transformar não, mas reescrever a série de modo que você consiga destacar quem é o termo A e quem é a razão. E a partir disso já falar sobre a sua convergência, né? Se você consegue determinar o valor da razão da série, você já diz se ela é convergente ou não, no caso da série geométrica. E no caso de ser convergente,
também já tem uma fórmula para a sua soma, certo? Então é isso. Aliás, não é nem SN aqui, eu vou até corrigir logo. Esse cara aqui é o meu S, né, que é a soma da série, ok? Esse meu S é o limite de Sn quando n tende a infinito. Então, o limite de Sn é igual a soma, e a soma é dada por A sobre 1 menos R, ok? Então vamos fazer agora a segunda parte, que é falar sobre a série harmônica, e depois vamos resolver aqui alguns exemplos. Então, a segunda série é a série harmônica. Essa série é uma série divergente e é bem interessante que o nome da série vem de uma similaridade com a questão das cordas de um violão, de algum instrumento de cordas, né, musical, que a variação do comprimento de onda vai diminuindo a cada vez, né? Se dá um toque, ela começa maior e vai diminuindo. E é como se você tivesse aqui um valor 1, depois um meio, um terço, um quarto. Você tem aqui uma série que, obviamente, os valores que você vai encontrando são decrescentes, e isso tem a ver com o comprimento de onda de um instrumento de corda. E aí, claro, que o pessoal da música sabe melhor falar sobre isso, mas tem a questão da harmonia desse movimento, desse comprimento de ondas das cordas. A demonstração de que a série harmônica é divergente, ela é uma série conhecida logo, né, como divergente. Essa demonstração vem mais ou menos do século XIII, século XIV, foi daí na Idade Média ainda que essa demonstração foi feita, e a base dessa demonstração é a comparação dessa série com essa outra série aqui, ó, 2 elevado a menos o log de n na base 2. E aí, essa série aqui é uma série que é divergente, né? Quanto mais termos tem, mais você nunca vai conseguir encontrar um número real como sendo o limite do Sn aqui, e daí a comparação entre as duas estabelece que termo a termo, ou você tem igualdade, ou essa daqui é maior que a outra. Então, se essa série menor é divergente, essa outra, que é parecida, mas que termo a termo você consegue verificar que, por exemplo, os termos S2, S4, a soma 2, 4, 16, 32, comparado com essas aqui, tem valores muito maiores. Então, essa série harmônica é uma série divergente. Eu não vou fazer a demonstração aqui, porque além do tempo da aula não ser muito longo, né, ser curto, a gente tem essa demonstração muito bem explicadinha no livro do Stuart, o livro Stuart volume 2, que é o que nós estamos trabalhando. Então, dá pra gente entender direitinho, ver direitinho essa demonstração, ok? Então, nós temos duas séries aqui bastante importantes que foram faladas, né? A primeira foi a série geométrica, que nós aí, resumidamente, falamos sobre a sua convergência. Vimos que na série geométrica ela será convergente quando a razão for um número situado entre menos 1 e 1, né? E divergente nos outros casos, e que a série harmônica, essa série aqui, o somatório, quando n vai de 1 a infinito, de 1 sobre n, é uma série divergente, ok? Então, para complementar essa aula, eu vou fazer um outro vídeo resolvendo alguns exemplos em que nós vamos falar da convergência de séries, da série geométrica, e alguns exemplos utilizando aí séries harmônicas. E também, na sequência, vamos ter um vídeo sobre teoremas sobre convergência de séries. Aí vamos ver alguns testes, se séries, para verificar se algumas séries são convergentes ou divergentes, mesmo elas não sendo a série geométrica nem a série harmônica, ok? Então, até a próxima aula. A próxima aula vai ser mais prática, vai ser para a gente resolver exemplos, e eu espero que essa parte teórica aqui ajude todo mundo a entender sobre convergência ou não de séries, e também conseguir identificar o que é uma série geométrica e o que é uma série harmônica. Então, obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.